Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Seguindo aí a nossa caminhada com a igreja, chegamos hoje à segunda-feira dessa primeira semana do tempo do Advento, começando com a igreja essa nova caminhada de um novo ano litúrgico, nos preparando aí no ciclo do Natal para o nascimento de Jesus. Tempo do Advento, tempo de espera, de expectativa, de alegre espera, de alegre expectativa, onde vigilância, atenção, né? Sobretudo nessa primeira parte do Advento até o dia 16, serão colocados para nós, na expectativa desse encontro definitivo com o Senhor, que voltará no final dos tempos para julgar vivos e mortos, continuando a reflexão do final do ano, mostrando, assim como dizíamos ontem, que não há uma ruptura entre um período e outro, entre um tempo e outro, entre um ano e outro, mas uma continuidade. Não saltamos de um ponto para outro, a gente vai caminhando e as coisas vão progredindo naturalmente na medida em que, na compreensão, na escuta, no acolhimento, na vivência dessa palavra, a gente vai, né, se conformando cada vez mais e melhor aquilo que Deus espera de cada um. Hoje também a igreja celebra a memória de São João Damasceno, que foi presbítero e considerado doutor da igreja. João nasceu em Damasco, na Síria, no seio de uma influente família árabe cristã. Ainda jovem, herdou do seu pai o cargo de administrador do califado local. Pelo fato de ter estudado filosofia e teologia em Constantinopla, junto com o monge Cosme, foi deportado como escravo para a Síria. Este fato, porém, foi determinante para ele. Após alguns anos, deixou a vida de corte para seguir a vida monacal. Durante o ano 700, João escolheu seguir a vida ascética. Porém, antes de entrar para o mosteiro de São Sabas, situado entre Jerusalém e Belém, despojou-se de tudo. Distribuiu seus bens aos pobres, concedeu a liberdade aos servos e fez uma peregrinação a pé pela Palestina. Em São Sabas, tornou-se monge junto com seu irmão, o futuro bispo de Maiona. Ao ser ordenado sacerdote, aceitou o cargo de pregador titular na Basílica do Santo Sepulcro em Jerusalém. Ali, Padre João transcorreu grande parte da sua vida, extraindo da oração e da meditação a linha que aumentou a sua fé e a da Igreja, a qual deu uma grande contribuição com seus escritos, obras e hinos. Na época de João Damasceno, as imagens sagradas não eram muito difundidas entre os cristãos por causa de uma herança proveniente da tradição do Antigo Testamento, que proibia toda e qualquer reprodução da imagem de Deus. Até o imperador bizantino Leão Isáurico havia empreendido uma guerra impiedosa contra o culto das imagens sagradas. Por sua vez, a pedido do Papa Gregório III, João Damasceno assumiu o papel de ferrenho defensor de tais imagens, empreendendo uma luta por toda a sua vida, a luta contra a iconoclastia. Sua arma principal era a teologia e sua principal tese foi um dos fundamentos da fé cristã, a encarnação, ou seja, Deus, ao se tornar homem, passou do invisível ao visível, com sua carne e sangue. Bento XVI recordou este santo em sua catequese, na audiência geral de 6 de maio de 2009. João Damasceno foi o primeiro a fazer a distinção, no culto público e privado dos cristãos, entre a adoração e a veneração. A primeira pode ser dirigida somente a Deus, e deve ser dirigida somente a Deus. A segunda pode ser utilizada como imagem para se dirigir a uma pessoa a qual presta culto. Devido à sua profunda cultura teológica, entre outras, João recebeu o apelido de São Tomás do Oriente, tanto que Leão XIII, em 1890, o proclamou doutor da Igreja por sua contribuição dada à Igreja Oriental. A principal obra de João Damasceno foi a De Fide Ortodoxa, que sintetiza o pensamento da patrística grega e as decisões doutrinárias dos concílios da época, como também um ponto de referência fundamental, tanto para a teologia católica como para a ortodoxa. Além disso, escreveu sobre as heresias cristãs mais difundidas na sua época. Suas teses, como as de São Germano de Constantinopla, prevaleceram mesmo depois da sua morte no Segundo Concílio de Nicéia, em 787. Segundo uma crença bastante difundida, João Damasceno foi o protagonista de um milagre recebido da Virgem Maria. Quando ainda residia na corte, foi acusado de traição, e como sentença, sua mão direita foi amputada. Então João rezou com ardor diante de um ícone da Virgem.
Ela atendeu às suas orações e prodigiosamente recolocou a mão no seu lugar. Como reconhecimento, João mandou fazer uma mão de prata, que foi acrescentada ao ícone. Assim deu-se origem ao culto oriental da Virgem triquerusa, ou seja, de 3 mãos. São João Damasceno, rogai por nós. Oremos. Concedei-nos, a Deus, encontrar apoio nas orações do presbítero São João Damasceno, para que a verdadeira fé por ele ensinada de modo tão iminente seja sempre nossa luz e nossa força. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te esperamos. Senhor, não tardes mais. Senhor, nós te esperamos. Vem logo, vem nos salvar. Senhor, nós te esperamos. Senhor, não tardes mais. Senhor, nós te esperamos. Vem logo, vem nos salvar. Senhor, nós te esperamos. Senhor, não tardes mais. Senhor, nós te esperamos. Vem logo, vem nos salvar. Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem consolar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos e irmãs, com alegria seguimos aí a nossa caminhada com a igreja, hoje celebrando a segunda-feira dessa primeira semana do tempo do Advento. Começando um novo ano litúrgico, um novo tempo litúrgico dentro desse ciclo do Natal, vivemos esse Advento na alegre expectativa, na esperança da chegada desse Deus. Esse Deus que por amor se encarnou no seio da Virgem Maria e nasceu homem no meio dos homens, com o objetivo de nos revelar quem é esse Pai do céu, com o objetivo de, com a sua vida, nos ensinar a viver como filhos e filhas, entregando a sua vida à morte, morte de cruz, nos salvar dos nossos pecados. O nascimento desse Deus
deve gerar na comunidade um desejo de estar preparado, sabendo que Deus só nasce no ambiente preparado para ele. Nós estamos aí, começando esse caminho, tentando arrumar essa nossa casa que, ao se desenvolver, ao ser construída nesse mundo, muitas vezes traz as marcas do mundo, que bagunça, que dificulta, que impossibilita a chegada desse Deus até nós. Nesses primeiros dias, até o dia 16 de dezembro, a igreja vive essa primeira parte do tempo do advento, que tem 2 momentos. O primeiro, dando continuidade ao final do ano litúrgico anterior, a gente continua nessa expectativa, não do nascimento de Jesus, mas desse Jesus que depois de morrer, ser sepultado, ressuscitou dos mortos e voltou à casa do Pai. Mas que um dia vai voltar para julgar vivos e mortos, assim professamos, né? Todos os dias, fazendo a nossa profissão de fé. Cremos nisso. De onde há de vir para julgar vivos e mortos. E essa também gera em nós uma expectativa, esse encontro definitivo com o Senhor. Gera uma expectativa e nos deixa atentos, vigilantes, porque a informação que temos é que ele voltará. Dia e hora, não sabemos. Por isso, a toda hora e a todo dia, a todo momento, devemos estar preparados, porque não sabemos o momento desse nosso encontro com ele. Esses primeiros dias, até o dia 16, vai continuar trazendo à tona essa reflexão. Esse Senhor que foi voltará. Quando voltar, deseja nos encontrar no lugar que ele pensou para nós e do lugar que ele pensou para nós, cumprindo a nossa missão, numa espera ativa, né? Numa esperança que movimenta a gente, no sentido de agir em conformidade com aquilo que a gente espera, né? É por isso que ontem as leituras da celebração, que dão o tom dessa semana, nos colocaram. Primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 63 e 64, mostrou como que esse povo que volta do exílio está ali, né? Fazendo aquela oração de súplica, reconhecendo que a vida está difícil, sabendo que a dificuldade da vida foi uma construção do próprio povo, que não ouviu a palavra, que não acolheu, que não seguiu, né? Então, há um desejo que parte desse povo de que Deus volte a ser aquele pai, aquele salvador, aquele redentor. O povo que reconhece que andou por caminhos que não foram os caminhos que Deus propôs. Que viveu de acordo com a palavra, não a palavra de Deus, mas a palavra do mundo. Por isso se desviou, se distanciou de Deus. Mas agora o povo quer voltar e pede ajuda. Quer que Deus rasgue o céu e volte, venha para o meio deles. Quer que Deus venha ser o Pai, o Salvador. O povo quer voltar aos caminhos de outrora, porque reconhece que só nesses caminhos de fidelidade que outrora foram trilhados, esse povo vai ser salvo. E termina a leitura ontem, terminava com aquela imagem belíssima, né, desse povo desejando ser novamente colocado nas mãos de Deus como barro nas mãos do oleiro. E recordando Gênesis 2:7, quando ali o autor sagrado contou Deus modelando esse homem do pó da terra, nós queremos nos deixar modelar. O tempo do advento é isso. É deixar-se modelar por Deus. Em muitos momentos da nossa caminhada, nós nos automodelamos e demos com os burros na água. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Modela-nos do jeito que o Senhor quiser. Nos faça de novo. É disso que se trata. Marcos 13, 33 a 37, discurso escatológico de Jesus, assim como Mateus 25, que estudamos nos últimos domingos do ano anterior, alerta a comunidade. Tem que estar atenta e vigilante. Por quê? Porque a comunidade deve se comportar como aqueles empregados que estão esperando o seu senhor voltar. Esse senhor que viajou, mas confiou a sua casa aos seus empregados. Cada um no lugar deveria cumprir a missão. O porteiro deve estar vigilante, mais ainda para manter essa casa funcionando em ordem. Esse senhor volta não sabe quando, à tarde, à noite, de madrugada, ou ao amanhecer. Feliz o empregado que quando o senhor voltar, ele encontrar ali, no lugar dele
e cumprindo a sua missão, não dormindo com a cara para cima, né? São Paulo escrevendo aos Coríntios, segunda leitura, 1 Coríntios 1, 3-9, rende graças a Deus porque aquela comunidade de Corinto foi uma comunidade agraciada, recebeu dons, né? Da palavra, do conhecimento da palavra, e que agora precisa entender que todos esses dons foram dados por Deus para a comunidade ser divina e viver em sintonia com a vontade de Deus, colocar-se a serviço dos outros. Todo dom que Deus dá é para a gente ser mais e melhor para os outros. E assim a gente começou essa caminhada de advento. Olhando para a nossa vida, nos percebendo, né, no momento que nós estamos vivendo, se estamos ou não em sintonia com a vontade de Deus, e se não, tentando aí nos ajustar, permitindo que Deus nos ajuste, nos modele. E a palavra hoje continua do mesmo jeito, né, essa mesma linha. Primeira leitura, Isaías 2, 1-5, né, ontem foi 63, 64 capítulos, hoje é do capítulo 2, 1-5, o início do profeta Isaías, né. E ele fala, né, da visão que ele está tendo, que ele teve, sobre a cidade de Jerusalém. Essa cidade que Deus escolheu para ser a sua cidade, como é sua cidade, né, ali está o seu povo escolhido, Israel. Mas para essa cidade também vão acorrer todos os povos, que vão descobrir que é em Jerusalém que está a salvação. É de Jerusalém que sai a lei, né? A palavra do Senhor. Essa lei, essa palavra que indicam o caminho a seguir para que todos possam encontrar a salvação que vem de Deus, né? Jerusalém não é uma cidade exclusivista, porque é a cidade de Deus, e Deus não faz acepção de pessoas. Todos aqueles que ouvem a sua palavra, acolhem a sua palavra, meditam, compreendem e vivem, podem se dirigir a Jerusalém e encontrarão lá a salvação. Jerusalém é o lugar de onde a salvação é oferecida a todos os povos. Quem percebe isso e para lá se dirige com o desejo sincero no coração de fazer a vontade desse Deus, de cumprir a sua palavra, encontra ali a salvação. Todos os povos. Aqui no capítulo 2 já vemos esse universalismo de Deus, né? Deus não é propriedade desse ou daquele grupo, povo, religião, nada disso. Todos nós pertencemos a Deus. E só seremos felizes se, voltados para Ele, percebermos o que Ele espera de nós e cumprirmos, né? Então diz aqui a leitura de Isaías. Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. O que vai acontecer? Quem são Judá e Jerusalém? Acontecerá nos últimos tempos, olha aí, a expectativa da segunda vinda, que esses primeiros dias do advento vai trabalhando em nós, né? Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. Colocar-se acima de todos os montes significa ser o monte mais importante, o maior, o que domina de fato. É nesse monte mais alto que Deus habitará. A ele acorrerão todas as nações, olha aí, todo mundo. Não tem acepção de pessoas, ou de grupo, ou de classe, ou de nação. Para lá irão numerosos povos e dirão: vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos. Olha aí. Isso é o que o tempo do advento quer gerar em nós. Quer gerar em nós o desejo de irmos ao encontro do Senhor, para que ele nos ensine seus caminhos e para que ele nos ensine a cumprir os seus preceitos. Porque de Sião provém a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Olha aí. A lei do Senhor, né? Os preceitos do Senhor nos ensinam a ser como o Senhor é. O Senhor não é ódio, que faz guerra e mata. O Senhor é amor, que congrega e protege, defende e preserva a vida. Por isso, quando somos instruídos pela lei e pelos preceitos do Senhor, quando trilhamos os seus caminhos, a gente começa a perceber quantos instrumentos de guerra, de morte nós produzimos. E a gente vai transformando esses instrumentos de guerra e de morte em instrumentos de vida e de paz. A gente transforma a espada que mata em arado que ara a terra
e produz alimentos. As nossas lanças que matam em foices que preparam a terra. É a transformação concreta. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. Então não precisa de espada nem de lança. Vinde todos à casa de Jacó e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Advento é isso. É sair das trevas e caminhar na direção da luz, permitindo que a luz ilumine e nos aponte o caminho para chegarmos até o Senhor. Salmo responsorial, Salmo 121. Alegria de um povo que vai à casa do Senhor, que é convidado a ir à casa do Senhor, que sobe para o templo, que vai a Jerusalém, que sobe o Monte Sião. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas. De Sião vem a lei e de Jerusalém, né? A palavra do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada no conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, e todos os povos, como nos falou Isaías, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Rogai que viva em paz, Jerusalém, segurança os que te amam, que a paz habite dentro de teus muros, tranquilidade em teus palácios. Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço, a paz esteja em ti, para que nós possamos encontrá-la. Pelo amor que tenho à casa do Senhor, eu te desejo todo bem. Isaías 2, Salmos 121, nos preparam para o evangelho de hoje. Mateus 8, 5 a 11. Né? O encontro de Jesus com aquele oficial romano pagão, não pertence ao povo, mas que vai ao encontro de Jesus, porque reconhece que Jesus pode fazer por ele aquilo que ele não pode fazer. E o que ele quer? Ele quer curar um dos seus empregados, que está de cama, com uma doença terrível, uma paralisia, que impede o soldado de trabalhar. Esse oficial romano não é pertencente ao povo de Deus, mas mostra os sentimentos que os membros do povo de Deus deveriam mostrar e que não mostravam. Por isso o encantamento de Jesus. Né? Ao pedido daquele oficial romano, ele fala, vou curar esse seu servo. Vamos lá, vou lá na sua casa. E aí esse oficial romano tem mais uma atitude que chama a atenção. Ele fala que ele reconhece que ele é romano, pagão, que ele não tem direitos, que ele não tem merecimentos, que ele não é digno de que o Senhor entre na casa dele. Mas ele acredita que se o Senhor disser uma só palavra, o empregado dele ficará curado. Esse texto é tão bonito, eu sempre lembro, né? São as palavras desse oficial romano pagão que a igreja preservou, por exemplo, na sua liturgia, antes da recepção da comunhão. Quando aquele que está presidindo a celebração fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente bate no peito e diz, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, em minha casa. Mas diz uma só palavra e eu estarei salvo, ficarei curado. São as palavras do oficial romano. Tão cheias de sentido e demonstração de fé, levam o Senhor a curar o empregado de longe. E o Senhor reconhece, né? Fica ali diante daquele oficial romano meio que, né, baratinado, dizendo que ele nunca viu em Israel, o povo de Deus, tamanha fé. E aí aproveita aquela situação de reconhecimento da fé num homem pagão para terminar a leitura dizendo, em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Por isso, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaac e Jacó. E esse finalzinho dessa leitura, né, sobretudo, toda a leitura coincide, né, com a leitura de Isaías 2, quando ali o profeta previu, né, a cidade de Jerusalém situada no mais alto dos montes, e os povos acorrendo, todos os povos que virão de todos os cantos, buscando essa salvação e sendo acolhidos em Jerusalém. Aqui esse oficial romano representa esses povos. E a partir dele Jesus confirma essa profecia,
que muitos virão do ocidente, do oriente, do norte e do sul e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Porque pertencer à família de Deus não é uma questão de sangue. Não basta ter o sangue de Abraão para ser filho de Abraão. Tem de ter a fé de Abraão e fazer aquilo que Abraão, em nome da fé, fez. Se lançar, se jogar, para que a vontade de Deus, a palavra de Deus se cumpra nele. Foi o que o oficial romano fez. Nesse tempo do advento que a gente está vivendo, ouvir essa palavra e deixar-se guiar verdadeiramente por ela é o que se espera. De outro jeito. Adequar a sua vida àquilo que a palavra pede, né? Alimentar, fortalecer, qualificar a sua fé pela escuta, pela acolhida, pela meditação da palavra e pela compreensão, leva a gente a agir em conformidade com ela. Quando a palavra de Deus está em nós, nós temos a atitude do oficial romano. Nós entendemos que a nossa vida tem que ser gasta em favor dos outros que precisam. O oficial romano sentiu a dor do seu empregado paralisado e foi pedir cura a Jesus. Este oficial romano creu, foi humilde, reconheceu a sua pequenez, o seu não merecimento. Ninguém diante de Deus merece nada. Deus dá porque Deus é bom. E aquilo que Deus tem para oferecer pode chegar a você, pode chegar a mim, desde que nós tenhamos essas atitudes, que nem sempre a gente tem. E que a gente deve aproveitar o advento para alimentar essa postura em nós. Essa humildade, essa simplicidade, esse reconhecimento, esse desprendimento, essa saída de nós para servir aqueles que precisam. Que Deus nos ajude, assim seja. Abre as portas, deixa entrar o Rei da Glória. É o tempo, ele vem orientar a nossa história. Abre as portas, deixa entrar o Rei da Glória. É o tempo, ele vem orientar a nossa história. Abre as portas, deixa entrar o Rei da Glória. É o tempo, ele vem orientar a nossa história. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus onipotente e misericordioso vos ilumine com o advento de seu Filho, em cuja vida credes e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Que durante esta vida Ele vos torne firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém. Alegrando-vos agora pela vinda do Salvador feito homem, sejais recompensados com a vida eterna, quando vier de novo em sua glória. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja sempre a vossa força, fiquemos em paz, depois em paz saiamos para o cumprimento da missão que no dia de hoje Deus pensou para cada um, assim seja. É isso aí, um excelente dia para todos, que Deus abençoe cada um e até amanhã, se Deus quiser.